Olá, Rui Henrique. Me chamo Johnny. Sou de Minas Gerais. Desde já, digo que sou apaixonado pelo seu trabalho. O nome desse causo é O Pacto na Fazenda. Esse causo aconteceu há muito tempo atrás com meu falecido avô Geraldo. De todos os causos que ouvi dele, esse sem dúvida foi o que mais me assustou na época. Quando ainda era rapaz, com seus 19 anos, meu avô morava no interior de Minas Gerais, em uma região de muitas fazendas e matas. Começou a trabalhar em uma fazenda de um senhor chamado Elias. Lembro-me bem do nome dele, pois meu avô mencionava ele diversas vezes. Dizia que ele possuía muitas terras naquela região. Assim dizia meu avô. Como era jovem e muito forte, logo foi aceito pelo dono do local para trabalhos em geral. Com ele, tinha alguns outros homens que ali trabalhavam. Meu avô dizia que, como a distância era longa até a sua morada da época, combinou com o senhor Elias de ficar em uma velha casinha de taipa que ficava um pouco distante da casa onde o dono vivia com sua esposa. Na época em que me contou esse caso, meu avô falou o nome da esposa do senhor e de suas duas filhas. Certo dia, por volta das 6 horas da tarde, meu avô estava em frente à casinha de taipa, tomando um café e ouvindo um velho rádio que era seu companheiro de longa data. Ele conta que estava distraído, olhando para frente, onde havia uma mata escura. Ele teve a impressão de ver uma sombra preta entre as árvores. Não dava para ver ao certo o que era. Porém, algo chamou a atenção do meu avô. Um par de olhos vermelhos que aparentemente lhe observavam. Ao fechar e abrir os olhos para tentar ver melhor aquela coisa, percebeu que já não estava mais lá. Como havia trabalhado muito naquele dia, achou que aquilo era fruto de sua cabeça, que já estava muito cansada. Entrou, fechou a porta e, ainda pensando no que tinha visto, deitou-se. Como fazia calor, deixou a janela que ficava próxima à cama aberta, certo de que nada e nem ninguém o faria mal. Foi quando, quase como um sopro de vento, apareceu na janela um vulto preto com um par de chifres e olhos vermelhos como fogo. Meu avô disse que, como o sono ainda estava leve, percebeu que o clima ficou pesado e um vento forte gelou toda a casa. Logo, ele despertou e fixou os olhos na janela, e já não possuía vulto algum. Olhou lá fora e nada viu. O silêncio se fazia por todo o local. Fechou a janela e ficou a pensar no que estava acontecendo. No outro dia cedo, ele se levantou, lavou o rosto e bebeu um gole de café. Se preparou para o dia, ainda cansado, pois não tinha dormido direito por causa daquele ocorrido. Um dos companheiros, vendo a situação dele, lhe perguntou o que tinha acontecido. Meu avô, meio sem saber como explicar, disse tudo o que tinha acontecido. Foi aí que o homem disse ao meu avô que acreditava nele. E mais, disse que já havia presenciado uma coisa assim anteriormente. E depois disso, nunca mais dormiu naquela fazenda. Ele dizia que havia um rumor na cidade mais próxima que naquelas terras coisas ruins apareciam algumas vezes. E o culpado era o seu Elias, que para se tornar rico havia feito um pacto com coisa ruim. Meu avô incrédulo sabia que as pessoas às vezes inventam coisas só por inveja. O dono da fazenda, seu Elias, era um bom patrão, pagava bem e sempre tratava os empregados com bastante bondade. Suas filhas eram atenciosas e sempre tratavam todos com respeito. Só a esposa, que volta e meia aparecia com a cara fechada e nunca dirigia a palavra a seus trabalhadores. E sempre que ela aparecia, ficava um clima pesado no ar. Meu avô agradeceu o momento de prosa e começou seus trabalhos no fim daquela tarde. A esposa do patrão o chamou no canto e pediu que ele fizesse um serviço para ela. Disse que pagaria o valor de um mês inteiro de trabalho na fazenda, se ele aceitasse. Porém, não deveria contar nada a seu marido, muito menos aos outros empregados. Meu avô
muito de bom grado, disse que faria. Meu avô, muito de bom grado, disse que faria o que fosse para ajudar a dona daquela fazenda. Ela pediu para que ele matasse um cabrito jovem, porém devia ser da seguinte forma, com um corte simples no pescoço, para que o sangue pudesse ser coletado em uma tigela. Após o sangue coletado, deveria tirar o coração do animal e entregar os 2 itens a ela. Tinha que ser na entrada da mata exatamente às 23 horas da noite, nem 1 minuto a mais nem a menos. Meu avô achou estranho, mas preferiu simplesmente acatar as ordens da dona da fazenda. Pois mesmo sendo um pedido estranho, gostava do trabalho e não queria arrumar encrenca logo com a esposa do seu Elias. E além do mais, ia receber um bom valor pelo pequeno serviço. Já de noite, fez o que foi pedido pela mulher. Enterrou bem os restos e foi até onde havia combinado. No caminho, percebeu que alguma coisa observava entre as árvores. Olhando em todas as direções, ele continuou seguindo até que avistou sua patroa. Deu os itens a ela, que logo perguntou se ele havia lembrado do combinado. Quando meu avô disse que sim, ela deu dinheiro a ele. Se virou, mandou que ele se retirasse e entrou no meio daquela mata, dizendo umas frases bem baixinho, que mais pareciam invocações demoníacas nas palavras do meu avô. Ele, inquieto, decidiu acompanhar a dona de longe, já que não fazia sentido aquilo estar acontecendo. Após alguns metros na mata, ele viu ela de joelhos em uma pequena clareira onde a lua podia clarear bem. Ela estava totalmente nua e ainda dizendo palavras sem sentido. Foi quando de trás de uma árvore apareceu aquela criatura, um ser negro com chifres e olhos vermelhos. Suas pernas pareciam pernas de bode, e o cheiro de enxofre tomou conta do lugar. A entidade começou a devorar o coração do cabrito enquanto a dona da fazenda se banhava com o sangue. Meu avô estremeceu e naquele momento se lembrou do que seu companheiro havia dito. Na verdade, era a própria esposa quem havia feito o pacto para conseguir realizar suas ambições. Meu avô contava que naquele momento percebeu que a entidade virou seu olhar para ele. Sem nem ver para onde corria, meu avô saiu numa carreira desembestada e se escondeu dentro da casinha que ele usava para dormir, clamando por todos os santos que lembrava, até que o dia raiou e na primeira hora do dia pediu suas contas ao fazendeiro sem dizer um bom motivo, apenas alegando que precisava ir, e partiu daquelas terras para nunca mais voltar. Meu avô contava que mesmo anos depois ainda sentia a presença daquele ser rondando à sua volta. Meu avô faleceu com seus 73 anos em sua casa, onde passou seus anos de casado com minha avó e criou seus filhos. Minha avó conta que ele, nos seus últimos momentos, dizia ver uma criatura perto da janela lhe observando. E minha avó contou que a única coisa que ela lembra da descrição que meu avô deu a ela sobre a entidade era a cor dos olhos, olhos vermelhos. Espero que tenha gostado. Meu avô era um poço de causos. Porém esse é o que mais me dava arrepios. O caos do ritual Dangalô. Esse caos se passou lá para as bandas de Caicó, no Rio Grande do Norte. Já fazia quase 2 dias que Augusto andava pelas matas, cada vez mais se distanciando da penitenciária. Tinha fugido por um simples erro do carcereiro. O problema é que na penitenciária todos os outros presos o odiavam. Nenhum preso queria ele na mesma cela só pelo crime que ele tinha cometido. Toda semana, Augusto era espancado e violentado na penitenciária. Os policiais a tudo assistiam sem fazer nada, e até achavam bom. Apenas o tiravam do lugar quando já estava quase morto. A bem dizer, a polícia achava que aquilo era uma justiça, só pelo que ele tinha feito. E quando o carcereiro foi levar Augusto para uma cela isolada, mesmo ele muito machucado, Augusto conseguiu fugir pela porta da frente da penitenciária.
Correu logo para dentro da mata. Tirava aquela força, nem ele sabia de onde, pois 8 presos tinham lhe dado uma surra violenta. Estava livre, mas morrendo de fome. Comia uma fruta ou outra que encontrava pela mata. Para piorar, 2 dias atrás tinha comido umas frutinhas estranhas e nada parava na barriga. Tudo que ele comia botava para fora. Andou mais alguns metros antes de cair feito manga podre no chão. Tentou se levantar, mas não tinha mais força. Pensou que era chegada a sua morte. Tinha andado em linha reta, caso mudasse de ideia, voltava para a prisão. Mas ele não tinha mais força nem para andar para frente, que dirá voltar o que já tinha andado. Seria o castigo de Deus chegando para fazer justiça pelo crime horrível que ele tinha cometido? Assim pensava ele. Antes de desmaiar, a última coisa que Augusto viu foi alguém chegando. Mas não deu para ver direito. Ele já estava com a vista muito embaçada. Quando Augusto acordou, ainda era noite e estava deitado num lugar escuro. Sentiu uma forte dor de cabeça. Na hora, ele pensou que a polícia tinha lhe pego de novo. Mas aquele lugar não parecia uma cela. Era uma casa de palha, uma palhoça. E à sua frente viu uma porta aberta por onde podia ver a mata escura e o céu quase preto indicava que era mais ou menos umas 6 da tarde. Então se levantou, mas antes de sair, viu 2 olhos que lhe observavam pelas brechas da palha. Augusto teve medo. Logo ouviu um barulho de alguém correndo e se afastando. Augusto procurou por algo que pudesse se defender no caso de uma luta. Mas no local não tinha nada, apenas a esteira de palha onde estava deitado há pouco tempo. Foi então que ouviu passos lá fora se aproximando. Eles vinham em direção à porta aberta da palhoça. Se preparou para fugir, derrubando tudo da palhoça. Foi quando na porta surgiu alguém. "Como está, filho?" perguntou aquele homem, que mais parecia uma figura da Bíblia. Um velho com uma longa barba branca e um cajado na mão. Como Augusto ainda estava muito assustado, não respondeu. "Parece estar melhor. Eu sou o Beato Malaquias. Seja bem-vindo às terras do Refúgio das Almas, terra sagrada e o lugar de recomeço de um novo povo." Augusto ainda não sabia o que dizer, apenas consentiu com a cabeça. Aquele velho parecia muito calmo. "Qual é o vosso nome, filho?" perguntou o Beato. "Augusto", respondeu ele, se arrependendo em seguida. Poderia ter mentido, caso a polícia aparecesse por ali, com certeza iam perguntar por aquele nome. "Não tenha medo. Essa terra é segura e está sob os cuidados do Senhor. Venha, quero lhe mostrar nosso refúgio", disse o Beato, saindo da palhoça. Augusto se sentiu seguro com as palavras daquele velho. Parecia ser mesmo um homem de Deus. Então ele foi atrás do Beato. Ao sair da palhoça, Augusto viu algumas poucas mulheres fazendo alguns serviços. Havia 3 casinhas de barro ali mesmo. Parecia uma pequena aldeia escondida no meio da mata. "Ninguém sabe que vocês vivem aqui, não?" perguntou Augusto ao Beato. "Não, filho. Somos poucos ainda, mas logo seremos muitos. Aqui é terra sagrada e eu sou o profeta do sertão. Eu fui o escolhido para iniciar uma nova terra purificada e protegida pelo Senhor. E com muito esforço e lutas eu consegui. E essa terra se tornou o refúgio dessas pobres almas, terra do começo da purificação." Falou o Beato. Augusto, de repente, já não estava mais assustado. As palavras do Beato lhe faziam se sentir bem. Viu algumas crianças correndo e lhe deu uma sensação de paz. "Eu posso ficar aqui nesse seu refúgio, Beato?" perguntou ele. "Esse lugar já lhe pertence, meu filho. Essa terra que aqui estais faz parte de vós. Logo mais, antes que o sol apareça, recebereis o batismo da purificação. E assim como essa terra faz parte de vós, também fareis parte dessa terra", disse o Beato, muito sério e com bondade na voz. "Eu faço tudo o que você me ordenar, Beato. Quero ser um novo homem", falou Augusto,
se lembrando do crime horrível que tinha cometido. Ele esperava receber pelo menos o perdão de Deus. O beato sorriu e disse: "O Senhor ficará feliz com a sua oferta para as terras dele." Rosana chamou o beato uma das moças que ali faziam alguma coisa feito uma massa de pão. "Sim, beato", respondeu Rosana assim que chegou. "Dê comida ao rapaz e lhe dê seus préstimos como mulher", disse o beato Malaquias. Augusto não entendeu bem as palavras do beato. Ainda estava meio desorientado, mas se despediu do beato, que ficou de voltar antes da barra do dia quebrar para o batismo da purificação. Augusto entrou na palhoça e em seguida Rosana entrou com os pratos de comida, um copo e uma jarra. Augusto estava morrendo de fome e logo começou a comer. Rosana parecia estar muito nervosa e com uma tristeza enorme no olhar. As mãos dela tremiam muito. Era muito jovem, devia ter uns 15 para 16 anos. Augusto sentiu o desconforto da moça e assim que terminou de comer, lhe falou: "Você não precisa fazer nada não, moça. Não faça nada que você não quiser." Rosana nada disse e ainda com muita tristeza se despiu. Alguns minutos depois, Rosana saiu da palhoça. Augusto acabou pegando no sono. Em frente à palhoça ficava a mata. Era mais ou menos umas 2 da manhã quando ele acordou. Ele ia até o mato fazer suas necessidades. No caminho, viu que aquelas mesmas mulheres ainda preparavam aquela comida nas bacias. Foi então que notou que não tinha visto nenhum homem ali. Apenas alguns meninos na altura de uns 12 anos. Deixou para lá e seguiu se distanciando para algum lugar que ninguém o visse. Estava feliz. Queria deixar para trás aquela vida de erros. Queria um novo começo, um novo futuro. Queria limpar o sangue que sujava suas mãos há muito tempo. Já tinha se arrependido na cadeia centenas de vezes do que fizera. Chegou numa clareira da mata e parou. No centro, viu uma pedra enorme. Teve a sensação de que já não estava sozinho ali. Sentia como se 1000 olhos lhe observassem ali. Olhou ao redor e a mata estava calma. Apenas o vento soprava, esfriando aquela madrugada quente. Foi quando ouviu o som de passos no meio do mato. Rapidamente vestiu as calças. "Ô de lá, quem vem?" perguntou. O som dos passos pararam. Terminou as necessidades e já ia voltar quando ouviu de novo os passos. "Ô de lá, quem vem?" perguntou ele. O som dos passos pararam. Um vulto negro passou bem ao seu lado. Augusto sentiu gelar a espinha na hora. O que era aquilo? Parecia uma pessoa. Augusto viu em cima da pedra aquele ser com 2 chifres. Tomou um susto enorme e quando apurou a vista, não tinha mais nada lá. Começou a ouvir os passos de novo. O coração batia mais forte a cada passada que ele ouvia no mato. Jurava que tinha visto uma figura com 2 chifres enormes em cima da pedra. Seria o demônio que não queria que sua alma fosse salva no batismo e tinha vindo lhe pegar? Era uma das perguntas que ele mais se fazia naquele momento. Augusto levou o maior susto quando aquela mulher lhe apareceu bem na frente. A mulher parecia estar muito assustada. Ele também percebeu uma barriga enorme nela. Ela estava grávida. "Quem é você?" perguntou Augusto. A mulher pediu que ele fizesse silêncio e sussurrando lhe falou: "Vá embora daqui enquanto é tempo e me leve junto", disse ela. "Mas por quê?" quis saber Augusto. "Você vai morrer hoje", disse ela. "Era você que estava se escondendo aí no mato, não era?" "Que história é essa que eu vou morrer hoje?" perguntou ele. "Aqui mesmo, de frente para essa pedra, seu sangue será derramado e bebido. Sua carne será comida por todos do refúgio das almas.
e seus ossos serão moídos até virar pó e servirão de adubo para as plantas e árvores daqui. Assim, a terra é purificada e você também. Não acredito em você não. O Beato é um homem bom e não é capaz de fazer isso, falou Augusto. Mas não é ele que vai matar você não. Quem vai fazer isso é o senhor Dangalô. E quem é esse? Perguntou ele. É um demônio que protege essas matas e essa terra. É ele quem vai lhe matar e tomar todo o seu sangue. Ao ouvir as palavras da mulher, Augusto começou a sentir medo. E onde estão todos os homens daqui? Perguntou ele. Estão embaixo dos seus pés. Estão em cada planta, em cada comida que se come. De homem vivo, só tem o Beato Malaquias e os meninos nascidos nessa terra. Os homens que vêm de fora servem apenas para serem pai dos meninos. Aqui é longe de tudo e não sei qual direção ir. Por favor, me ajude. Eu quero ter meu filho longe desse lugar. Me leve por onde você veio. Você veio da cidade, não foi? O coração de Augusto quase pula fora da caixa dos peitos com um susto ao ver surgir aquele ser com chifres. Traição! Traição! Ângela, você traiu o senhor, disse o ser. Me deixe embora, Beato Malaquias. Quando a mulher grávida falou isso, foi que Augusto percebeu que quem estava ali era o Beato Malaquias, com uma máscara feita de uma caveira de boi. Não dê ouvidos a essa traidora, Augusto. Venha, vamos iniciar o seu batismo da purificação, disse o Beato, ainda com a caveira de boi no rosto, que lhe dava uma aparência diabólica. Augusto imaginou que não tinha um demônio naquele lugar, e sim o próprio Beato que se fantasiava de demônio para enganar aquelas pobres mulheres e crianças. Eu vou levar a moça até a cidade e volto para me batizar, disse Augusto, pegando a mulher pelo braço. Sabia que o Beato, por ser muito velho, não tinha condições de correr atrás deles. Vamos, moça, disse ele à mulher. Ângela tentou resistir, mas seguiu olhando para trás. Vós não vão a lugar nenhum, disse o Beato, e começou uma reza. Ângela parou e não andou mais. Olhava para todos os lados da mata. A reza do Beato era assustadora. Ele está invocando o senhor Dangalô, disse ela muito nervosa. Ele vai matar a gente. Augusto, ao ouvir aquilo, estremeceu. Vamos embora, falou ele puxando ela pelo braço. Ela andava com dificuldade devido ao tamanho da barriga. Atrás, ouviu uma voz do Beato, e cada vez que mais se afastavam, mais parecia estar perto. Augusto ouviu aquele som horrível e furioso. É ele, é o Dangalô, falou Ângela, tentando andar mais rápido. Foi quando ouviram o som de algo grande correndo pela mata. Moça, vá em frente, não se desvie que você vai chegar na penitenciária. Em um dia você chega lá, isso se não parar muito, disse ele. Mas eu não vou acertar, disse Ângela. Tem erro não, vá que eu vou despistar esse demônio, falou ele, ouvindo o som de uma criatura enorme correndo pela mata. Vá, gritou ele, e quando Ângela seguiu em frente, ele pegou à direita. O plano de Augusto tinha dado certo. O demônio Dangalô vinha se aproximando dele a cada passo. Foi quando ele se cansou e parou. O som do demônio a correr pela mata se aproximava cada vez mais. Augusto estava disposto a morrer. Pelo menos salvaria 2 vidas. Mas que coisa! Acabei de salvar uma mulher grávida. Ele então se lembrou do dia que a vizinha do lado foi até seu trabalho lhe contar que um homem tinha aparecido na sua casa e depois a mulher dele abriu a porta e o cabra entrou. 1 hora depois, o homem saiu de sua casa. Ao ouvir aquilo naquele dia, Augusto sentiu muito ódio. Como a esposa grávida de um filho seu podia o trair. Voltou na mesma hora para casa e deu 2 tiros na mulher. Só depois perguntou quem era o homem que estava ali com ela. Antes de morrer, a esposa lhe disse que o homem que tinha vindo era o próprio irmão dela, que tinha vindo trazer algumas roupinhas para o bebê.
roupas que sua mãe mesmo tinha mandado. Em cima do sofá ensanguentado estavam as roupinhas. Ele tentou socorrer a esposa, mas já era tarde demais. Morria ela e o filho na barriga. Augusto se entregou à polícia e a partir daquele dia sua vida virou um inferno. Augusto se assustou. Era o demônio Dangalô, uma criatura terrível e peluda, com olhos vermelhos e cheios de ódio. O grito de Augusto logo foi silenciado pelo ataque do demônio. Na tarde daquele dia, a polícia que procurava por Augusto encontrou Ângela andando pela mata e a levou até um hospital. Ela revelou tudo sobre as terras do Refúgio das Almas e do prisioneiro que a tinha salvado. A polícia revirou todas aquelas matas do avesso, mas não encontrou nenhum rastro das terras do Refúgio das Almas e muito menos de Augusto. O pacto com o cão. Esse caos aconteceu há mais de 80 anos, lá na Bahia. Fazia 2 anos que Noemi Ferreira e sua família, vindos de São Paulo, tinham chegado à Vitória da Conquista na Bahia. O pai assumiu uma fábrica de cerveja na cidade. Moravam num enorme sobrado. Noemi era filha única e estava apaixonada pelo vizinho Adalto, filho de um famoso desembargador. Eles tinham namorado até Noemi ser trocada por uma moça chamada Conceição. E para piorar as coisas, no fim daquele mês, ele se casaria com ela. O mundo para Noemi estava acabado. Ela achava que teria alguma chance com ele, mas depois daquilo, tinha perdido todas as esperanças. Andava muito triste, pensando até em tirar a própria vida. Mas certo dia, Benedita, a criada da casa, vendo a moça triste, lhe falou sobre um livro que ensinava uma reza para fazer a pessoa se apaixonar pela outra. Benedita, que livro é esse? Perguntou Noemi. É um livro velho de reza. Reza forte, de muita capacidade nas causas, falou a mulher. Foi do meu finado marido. Ele usou para eu me apaixonar por ele e funcionou. Eu não sei ler, mas como a senhora é estudada, vai saber o que fazer. Se a senhora quiser, eu trago amanhã. Noemi confirmou e já no dia seguinte estava de posse do livro. Esperou os pais dormirem e começou a ler na biblioteca. Era um livro enorme e um pouco velho. Na capa, além de um desenho de uma cabra preta, estava escrito Livro de São Cipriano. Não era só um livro de rezas. Tinha rituais, pactos e invocações. E a causa que Noemi precisava era preciso fazer 2 coisas, e até mesmo um pacto com o cão. Noemi nem ligou, e como sendo essa sua última chance de conquistar Adalto, ia seguir tudo que o livro pedia. Para conquistar o coração de alguém, o livro pedia que fosse entregue a alma ao diabo, à meia-noite numa encruzilhada. Se a pessoa desejada estivesse apaixonada por outra, deveria, à meia-noite, cortar um punhado de cabelo dessa pessoa com uma faca nunca usada. Cansada e morrendo de sono, ela resolveu se deitar. E logo dormiu. Na noite seguinte, como tinha planejado, saiu de casa escondida às 11h30 da noite, levando junto o livro. Seguiu até uma encruzilhada, em frente a uma pequena mata. Entregaria sua alma pelo coração de Adalto. Já no lugar e na hora, Noemi leu o livro em voz alta. Terminada a invocação, nada aconteceu. O vento soprava frio naquela boca de madrugada. A noite era um silêncio só. Que besteira minha acreditar no livro, disse Noemi, já perdendo as esperanças. Mas ao terminar de falar aquilo,
Ela ouviu um som feito um galope de cavalo. Se arrepiou todinha. Seria alguém a cavalo? Se perguntou ela, enquanto o galope se aproximava. Era um bode preto enorme. Noemi estremeceu. Ela sabia muito bem quem era aquele bode. Se despiu, se ajoelhou e fechou os olhos, assim como mandava o livro. E olhos fechados, ouviu o galope do bode lentamente vindo em sua direção. O coração de Noemi pulava tanto que só faltava sair pela boca. O bode parou em frente a ela. Era possível sentir o cheiro de enxofre que saía daquela criatura. "Quero o coração de Adalto", falou ela, ainda de olhos fechados. Noemi acordou depois de muito tempo ter dormido. A barra do dia já estava para quebrar. Voltou rapidamente para o sobrado antes que seus pais acordassem. Aquele dia seguinte seria o mais difícil. Teria que entrar na casa de Conceição e lhe cortar um punhado de cabelo com uma tesoura nova. Não teve sono para dormir e logo estava no centro da cidade para comprar uma faca nova. O dia todo passou nervosa. E quando o relógio anunciou as proximidades da meia-noite, saiu rumo à casa de Conceição. Sentia como se alguém estivesse seguindo. Olhava para trás a todo instante. Parou em frente ao sobrado da moça e, de posse do livro, se cobriu com um lençol preto. Fez uma reza para ficar invisível. E assim, Noemi entrou facilmente no sobrado de Conceição e, subindo ao quarto da moça, se preparou para cortar o cabelo. Um grito cortou a noite. Era Conceição que tinha se acordado e tinha visto Noemi. Noemi começou a correr no corredor e deu de cara com o pai da moça, que, sem entender nada, deu passagem para Noemi. Noemi correu mais rápido que pôde e logo parou para descansar um pouco e viu nas suas mãos o punhado de cabelo de Conceição. Mas ao ver a outra mão, viu a faca melada de sangue. Estranhou aquilo. Procurou algum corte nos braços, nas pernas e no corpo, mas não achou nenhum. Aquela risada cortou o silêncio da noite. Parecia alguém zombando de tudo que tinha acontecido a Noemi. Em casa, não conseguiu dormir mais uma vez. Às 7 da manhã, o delegado e alguns soldados de polícia acordaram o sobrado. Procuravam por Noemi. "O que quero com minha filha?", perguntou o Sr. Ferreira. "Sua filha foi vista no sobrado dos Dutra", disse o delegado. Noemi apareceu atrás do pai, muito assustada. "A senhorita tem que vir conosco até a delegacia", falou o delegado para Noemi. "Filha minha não vai a lugar nenhum sem contar essa história direito", falou o Sr. Ferreira. O Sr. João Dutra viu Noemi saindo do quarto da filha dele por volta da meia-noite de hoje. "O senhor permite que meus homens deem uma olhadinha no quarto da sua filha?" "Pode olhar à vontade. Minha filha não saiu de casa essa madrugada", disse o Sr. Ferreira ao delegado. Após os policiais entrarem, o delegado falou. A vítima confirmou que viu sua filha em cima dela com uma faca antes de falecer. "Ela morreu?", perguntou Noemi, espantada. "Mas eu só queria cortar um pouco de cabelo dela, só isso", falou Noemi. "Sim, ela foi morta com uma facada no peito", disse o delegado. "Mas eu só cortei os cabelos dela." "Que história é essa, Noemi?", perguntou o Sr. Ferreira, muito assustado. O pai viu o silêncio da filha e percebeu que ela tinha culpa naquela história. "Então você confirma que esteve no sobrado dos Dutras hoje, pela madrugada?", perguntou o delegado a Noemi. "Sim, mas eu não matei ela." De repente, chegaram os policiais com uma faca toda ensanguentada. Muito envergonhado, o Sr. Ferreira se calou.
Diante daquela cena, o delegado ficou de voltar de meio-dia para levar a moça para a delegacia. "O que aconteceu, minha filha?" perguntou o Sr. Ferreira. E Noemi contou ao pai o seu diabólico plano. O pai decidiu que arrumaria um jeito de mandar a filha de volta para São Paulo para que ela não fosse presa. Mas de repente, alguém bateu a porta. Era Adalto. "Noemi, quero falar com você." "Sinto muito, Adalto. Não sei o que aconteceu. Fui só fazer uma simpatia para trazer você para mim," falou Noemi muito triste. "Sabe, Noemi, para falar a verdade, eu já não ia mais me casar. A gente brigou no sábado e rompemos o noivado, porque eu ainda sentia saudade de você. Queria pedir uma chance para a gente voltar. Eu nunca esqueci você," falou Adalto. Noemi percebeu que tudo o que fez foi em vão, e o casamento já estava desfeito bem antes dela ter entregue a alma ao diabo. E Adalto já estava apaixonado por ela. "Mas você não está sabendo do que aconteceu?" perguntou Noemi a Adalto. "Não. O que aconteceu?" perguntou ele. Noemi, esquecida do tempo, contou toda a história para Adalto. Logo, ao meio-dia, os policiais voltaram para levá-la. Noemi acabou presa, indo para outro estado.